Bem-vindos ao E2. No programa de hoje recebemos Vicente Alves Duó, argumentista, escritor, realizador e encenador. A sua longa-metragem Flor Bela dominou as nomeações dos Prémios Sofia 2013, onde arrecadou o prémio de melhor realizador. Bem-vindo, Vicente. Depois de Flor Bela, pretendes realizar agora um filme sobre o poeta Alberto. De onde vem esse teu fascínio pelos poetas portugueses? Olha, muito sinceramente, acho que são talvez a arte maior e a herança máxima que a cultura portuguesa, de alguma forma, nos deixa e que nos pode deixar. E porque, sem dúvida alguma, que os poetas portugueses do século XX foi um século extraordinário de poesia portuguesa, que rivaliza com qualquer poesia do mundo inteiro. Por isso, este fascínio por poetas, também pela razão de que eu acho que os poetas são uma raça em vias de extinção, tendo em conta a forma como o mercado hoje em dia funciona e como se vende tão pouco poesia. E depois porque eu acho que realmente são pessoas extraordinárias e de alguma forma vivem uma espécie de existência de transcendência que a mim pessoalmente me fascina muito. Essa adaptação de textos de poesia tão ricos para o cinema é difícil de fazer? Eu acho que não se faz uma adaptação de um texto de poesia, não se adapta à poesia. Aliás, no caso da Flor Bela, uma das críticas que eu recebi foi que não existe um único poema no filme. O que seria um bocado complicado, porque eu falo exatamente num período da vida da Flor Bela em que ela não escreve, portanto era um bocado chato estar lá a pôr poemas quando ela não estava a escrever. Acima de tudo, a atração que eu sinto é sobre a vida e o olhar destas pessoas que, de alguma forma, acabam por ser seres humanos com os mesmos problemas que qualquer um de nós, e que, no entanto, depois têm essa espécie de canal especial com o divino, ou com a essência, ou com a alma, chama-lhe como quiseres, que lhes possibilita, através da escrita, falar numa coisa que a Sofia de Mello Breyner falava, que era o invisível. Eu acho que os poetas têm essa capacidade e acho que é uma coisa, nos dias de hoje, tão pouco valorizada, não é? Nós hoje, então, com os avanços da ciência e da tecnologia, cada vez mais nós só acreditamos naquilo do qual existe uma prova física. Não é? Os poetas têm uma espécie de áurea que tem muito a ver com a cultura portuguesa. A cultura portuguesa deve muito aos poetas portugueses. Acho que a poesia é uma coisa que nos faz falta. Acho que a poesia às vezes é muito mal recebida e entendida por ser sempre associada a uma coisa depressiva, melancólica. E como tal, o cinema possibilita-me trazer de alguma forma uma ideia diferente, ou uma ideia mais emocional, ou mais humana desta gente que de facto me fascina completamente. Acabaste por passar da argumentação para a realização. Foi algo que sempre ambicionaste, esta mudança? O grande problema em Portugal é que as pessoas têm uma necessidade enorme de catalogar o outro. Quando eu escrevia argumentos, ou quando eu escrevia só argumentos, ninguém me perguntava se eu queria ser realizador ou o que é que eu fazia antes de ser argumentista. É como se eu tivesse nascido ali, de repente, dentro de um guião. Não, a minha ambição sempre tinha sido ser realizador. Tive o azar de falhar 2 vezes a entrada no conservatório, tive o azar de viver no Alentejo, tive o azar de não ter dinheiro, tive muitos azares. O que eu encontrei, o que eu percebi, era que o argumento em Portugal era e continua a ser, infelizmente, uma espécie de parente pobre. Não só do cinema, como da televisão, como até do teatro. Ou seja, a escrita dramática, entre aspas, continua a ser pouco apoiada, pouco fomentada, mal paga, o que faz com que haja muito pouca gente profissional a dedicar-se a ela a tempo inteiro e que apareçam realmente grandes valores. Quando eu quero entrar no cinema e tendo que não consigo entrar pela escola, eu invento a minha entrada no cinema através da escrita. E essa entrada, achas, por não seres de Lisboa, é dificultada? Não, eu acho que tem mais a ver com o facto de não ter dinheiro. Não tinha dinheiro para vir para Lisboa estudar para o conservatório, não tinha dinheiro para vir fazer cursos e workshops. Estamos a falar uma coisa que não foi assim há tanto tempo, mas para mim já foi. Foi há 15 anos. Não havia tanta coisa como há agora também. Eu acho é que o que eu percebi foi que, através da escrita, a escrita era uma coisa que não necessitava de ser presencial. Eu podia escrever onde quer que fosse. E eu podia escrever em Sines.
E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a escrever argumentos, aprendi com os mestres, não a ler livros, mas a ver os filmes que eu mais gostava e aqueles que eu achava que eram grandes obras-primas do cinema, a dissecá-los ao plano, para aprender, não a receita, mas o olhar deles sobre a história, sobre a narrativa, sobre a dramaturgia, sobre a decoupagem. Ou seja, eu inventei a minha escola de cinema em casa. E, como resultado, escrevi uma série de guiões, e houve um guião que eu achei que estava suficientemente interessante, e enviei-o para um produtor. E estou aqui. E foi assim que tudo começou. Foi com um argumento. Foi com Flor Bela, com vários prémios nacionais e internacionais, que chegaste à ribalta, digamos assim. Como é que tu lidas com este reconhecimento? Como é que eu lido com este reconhecimento? No meu dia-a-dia, o meu dia-a-dia não mudou absolutamente nada. É óbvio que o teu nome é mais conhecido, que as pessoas sabem muito mais quem tu és, que se interessam por ti, que depois tens 500 mil pessoas a mandarem de currículos para trabalhar contigo, que é um bocado chato, depois se não estou a fazer um filme eu não posso dar emprego a ninguém, tomarem o teu dinheiro para viver, às vezes. A única coisa interessante aqui que faz é sentir que aquilo que eu fiz é válido. Aquele filme é válido e só por isso já me sinto realizado. Mas não te dá garantias absolutamente nada, nem de uma carreira, nem de que vais fazer um próximo filme. Aliás, a história do cinema português está cheia de realizadores que fizeram a primeira e a segunda obra e que desapareceram. Já ninguém se lembra deles, já ninguém vê os filmes. Portanto, se me dá alguma coisa, é um medo, se calhar, de agora que estou a começar a sentir que finalmente sou aquilo que queria ser, vou ter que trabalhar 3 vezes mais para manter-me neste sítio e continuar a fazer filmes, que é aquilo que eu mais quero. Este ano editaste um novo romance, escreveste um novo romance, o Flor Bela, A Peles e Eu. Depois de ter escrito um filme sobre a vida da Flor Bela Espanca, como é que conseguiste ter um texto original agora em livro? O problema do Flor Bela, A Peles e Eu é muito simples. Eu vivi 4 anos com aquele filme. Entre começar a investigação, escrever o argumento, realizar o filme, fazer uma digressão nacional e internacional, porque eu fiz digressão em alguns países lá fora, chegar à altura de me libertar finalmente daquela gente, dos manos, como eu lhes chamo, estava a ser muito difícil. Eu aceitei o desafio de escrever o livro, pura e simplesmente porque eu não me estava preparado para me libertar deles. Porque foi um processo tão bom e tão bonito e deu-me tantas coisas que eu não me conseguia libertar. Então eu inventei, não foi por uma questão de aproveitamento comercial, não. Quando o meu editor me falou nisso, eu disse sim. Mas era um sim que tinha a ver com uma coisa muito pessoal. Eu ainda não estava pronto para me libertar deles. E achei que o livro me mantinha um bocadinho mais num sítio onde eu estava muito bem. Por isso só. Por isso o filme, por isso o livro. Acontece que o livro respira muito do filme, do que se passa no filme, mas, curiosamente, uma das coisas que mais gostei de fazer foi regressar ao início do processo, à ideia original, imagina, ao primeiro argumento que eu escrevi. Para quem não sabe, normalmente não é o primeiro argumento que a gente escreve, que é filmado. O Flor Bela, a versão filmada foi a 10ª. Okay. Portanto, um argumento passa por muitas versões e muitas fases. E eu lembro-me de ter regressado à primeira versão e estava cheio de coisas que eu fui tirando, limando, por questões de tempo, por questões de orçamento, porque senão o filme ficava para aí com 4 horas, não podia ser. E a minha própria voz existia dentro dessa versão de filme, dessa versão inicial. E então, como autor ou como escritor, porque eu adoro escrever e nunca vou deixar de escrever, mesmo desde de fazer filmes, por exemplo, nunca vou deixar de escrever livros, eu achei que era uma excelente oportunidade de eu recontar a história, introduzindo-me a mim como elemento, quando eu no fundo tinha pensado nisso, e acho que no processo me acobardei. Achei que as pessoas iam me achar muito presunçoso e... Agora, mas quem é que ele pensa que é para se meter dentro de um filme com a Flor Bela Espanca e tal? No livro tu és mais livre do que no cinema. Apesar de tudo, na literatura, a literatura é um processo muito mais livre. Porquê? Porque és tu com a página. Mais pessoal também. É muito mais pessoal. Não tens uma equipa de 40 pessoas a julgar-te ou a perguntar-te mas porquê, mas porque sim, mas porque não. Estás tu.
És tu com a tua consciência e és tu com a tua vontade e a tua imaginação. És muito mais livre, de facto. E há coisas que tu escreves que não custam nada. Enquanto que no cinema depois custam milhares de euros e tens um produtor aos gritos a dizer eu não posso mandar fechar o Rossio. Portanto, o livro possibilitava-me essas coisas todas. Manter mais um bocadinho naquele universo e reencontrar a fonte de onde tudo começou. De inspiração, no fundo. Sim. Estreaste como romancista com o livro Marilyn à beira-mar. Nas tuas palavras, é uma biografia amorosa e real sobre a história de amor dos teus pais. Porquê é que sentiste a necessidade de imortalizar esta história em livro? Olha, eu posso dizer desde já que eu acho que eu acho que a história da minha família e a minha e das pessoas que estão à minha volta é tão cheia que eu não preciso de mais ninguém para fazer 30 filmes sem sair de casa. Curiosamente, isso também foi um filme. Existe um filme baseado... Aliás, existe um filme chamado Kiss Me, realizado pelo António da Cunha Teles, com a Marisa Cruz, que toda a gente acha que foi uma personagem completamente desenhada para ela, porque ela no filme veste-se de Marilyn Monroe. E não é verdade. A história por detrás disso é muito mais interessante. Ou seja, quem se vestia de Marilyn Monroe nos anos 60 em Sines era a minha mãe. E eu lembro-me de ter contado esta história de amor dos meus pais a um realizador e de ele me ter convencido a escrever o argumento dessa história. E eu escrevi o argumento, e entretanto esse realizador morre. Isto é tudo filmes. Isto que eu estou-te a contar podia ser um filme. Ele morre, infelizmente, de uma doença prolongada. Eu passo o argumento, eu mostro o argumento a outro realizador, que era o António da Cunha Teles, que me promete realizar o filme sem mudar uma vírgula. Nós ganhamos o ICA. Ele começa a realizar o filme e muda tudo. Muda a história toda. Foi uma história muito pessoal para ti. Não, eu passei 2 anos a fazer terapia, praticamente, porque ficou uma depressão enorme. A minha mãe passa de uma coisa à outra. Ele manteve essas questões da Marilyn, da relação com o cinema e tudo mais. E eu escrevi o livro, esse primeiro livro, ganhei coragem para escrever o primeiro livro, andava há anos, já tinha escrito coisas só para a gaveta, mas eu ganhei coragem de escrever o primeiro livro porque eu sentia que tinha de alguma forma repor a verdade, depois do filme ter estreado. A minha mãe ainda era viva nessa altura, a minha mãe viu o filme e eu lembro-me de pedir desculpa, mãe, desculpa. É uma responsabilidade acrescida, não é? E a minha mãe dizia, filho, não faz mal, a mãe também era muito mais gira que a Marisa, portanto não te preocupes com isso. E a minha mãe tinha um sentido de humor muito engraçado. E eu escrevi o livro, de alguma forma, para repor a verdade desse primeiro argumento que eu escrevi, da vontade de querer contar aquela história, que de facto é uma história completamente cinematográfica. Aliás, eu lembro quando o filme estreou, alguma da crítica achou claramente que aquela história da mulher cabeleireira que se transforma em Marilyn Monroe quando a Marilyn morre era uma criação pura de argumentista para fazer brilhar a Marisa Cruz numa atitude de Marilyn, loira, voluptuosa, bela. E não era nada assim. Não, a minha mãe é que fez aquilo. É verídico aquilo. A minha mãe fez aquilo. E achei que era muito interessante contar aquilo em cinema, porque não é certamente uma história que aconteça a todas as mulheres, e muito menos numa aldeia no meio do Alentejo no final dos anos 50, é que nem em Lisboa, uma terra de pescadores onde nada acontece. E é uma mulher louca, excêntrica, que faz aquelas coisas e que se comporta daquela maneira. Era, sem dúvida alguma, personagem de cinema. E eu tive essa necessidade de publicar o romance. Depois de tanta diversidade, seja no cinema ou nos livros, que projetos é que ainda te faltam abraçar? Além de escrever livros e fazer filmes e ensinar peças de teatro. Além disso, eu vou fazer ou tudo. Também. Como eu não tenho paciência para chavões nem para gavetas, como te disse, eu vou fazer tudo e não quero saber o que é que as pessoas acham. Mas como é que você quer ser chamado? Chame-me o que quiser. Chame-me pelo nome. Não diga que sou isto e aquilo, sem rótulos. Eu falta-me fazer uma coisa ainda, gostava tanto de me convidassem, mas é tão difícil. Eu adorava escrever, tinha que arranjar um compositor, mas eu adorava escrever um libreto de uma ópera e encenar uma ópera no São Carlos. Não posso morrer sem conseguir fazer isso. É um sonho. É um sonho escrever uma ópera e depois música, infelizmente eu não sei fazer, mas há muita gente a saber fazer música. E arranjar a pessoa certa para compor e encenar essa ópera no São Carlos. Acho que é assim daquelas coisas que eu ainda gostava de fazer, sem dúvida alguma. Quer dizer, entre outras, mas no que toca a essas diferentes formas de contar histórias, que aquilo que me atrai muito é contar histórias, sem dúvida alguma que gostava imenso de encenar uma ópera.
Obrigado, Vicente, por teres aceitado o nosso convite. Vicente Alves Luó continuará certamente a fazer parte do cenário cinematográfico em Portugal. Este foi mais um Panorâmica. Voltamos na próxima semana. Até ao próximo E2.